Você vai conhecer agora uma série de orientações sobre como colocar o seu acervo em produção. É uma série de orientações sobre a transformação do seu acervo físico ou digital em uma biblioteca virtual integralmente pesquisável. Veremos 4 etapas. Na primeira etapa, acontece a definição da estrutura do seu acervo. Na segunda, você terá o envio do material para o processamento. Na terceira, o processamento e instalação de um acervo, de um lote do seu acervo, melhor dizendo. E na quarta etapa, o aperfeiçoamento do seu acervo com metadados e marcadores. Entendemos que o seu projeto ele é executado em lotes e ao final da etapa 4, retomamos na etapa 2, lote por lote, até a conclusão total do seu acervo. Então vamos lá. Primeira etapa, a definição da estrutura do acervo. Como você já conhece o DocReader, a estrutura é visualizada através daquela aba de estrutura. Estamos vendo aqui um exemplo, que é o acervo de demonstração, que utilizamos em nossas apresentações, e nós vemos aqui uma estrutura de pastas com 2 níveis. Nós indicamos fortemente que tenha até 3 níveis, para que essa estrutura de pastas, subpastas, subpastas não seja tão profunda, de forma que isso facilite, inclusive, a pesquisa, caso seja feita uma pesquisa visual navegando por pastas. Essa profundidade de pastas não interfere na velocidade da pesquisa pelo campo de pesquisa, mas é uma estrutura importante organizacional e por isso nós orientamos que não seja tão profunda em termos de subdivisões. A título de ilustração, nós vamos mostrar aqui um caso de criação de pastas por uma editora. No caso, essa editora tem uma publicação, uma revista chamada XPTO, que quer disponibilizar integralmente pesquisável em DocPro. Então, na primeira pasta, a pasta raiz é o nome da própria publicação, e temos um segundo nível, um segundo subnível, que são os anos dessa publicação. Então, 2012 é um ano, 2013, e as edições de cada mês, é uma publicação mensal, cada mês nós temos uma subpasta presa àquele ano. Então, repete-se ano após ano essa organização, e as páginas em si, que tem o conteúdo pesquisável, ficam dentro, então, das pastas, que são os meses, que correspondem às edições. Esse, então, é um exemplo de organização referente a uma biblioteca virtual, que é uma revista, uma publicação. Um outro exemplo é no caso de uma empresa, chamamos aqui a empresa XPTO, ela tem subpastas que são equivalentes à sua matriz e à sua filial. Dentro dessas subpastas, nós temos os departamentos. Na matriz tem o departamento RH e o financeiro. Os documentos, portanto, de cada um desses departamentos estão nesse subnível, nesse segundo subnível, e a filial, de forma semelhante, também os organiza assim. Os nomes, observe que eu tenho uma pequena variação, repete-se o RH tanto na matriz quanto na filial, mas podemos ter outras subpastas diferentes. Então, mais um exemplo ilustrativo de como é uma possibilidade de organização de pastas. Observe que sempre reflete a necessidade organizacional do acervo do cliente. Como que isso vem documentado para DocPro? A organização é montada a partir de uma orientação sua, do cliente, que mostra, por exemplo, num arquivo de Word, como essa organização é feita através de uma simples lista de textos, onde nós observamos aqui a empresa XPTO sendo a primeira linha, e depois nós temos a indicação de pastas de primeiro nível com um ponto, né, precedendo o nome dela, e pastas de segundo subnível, nós temos 2 pontos precedendo. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma pasta de terceiro subnível, nós teríamos 3 pontos antecedendo ao nome da pasta. Então, essa estrutura, essa forma, esse padrão de escrever ou descrever, melhor dizendo, como será a estrutura, nós precisamos receber isso para fazer a montagem do acervo. Receberemos em um Word, e isso pode vir tanto num DVD junto com o primeiro lote do acervo, como pode vir por e-mail. Segunda etapa, envio do material para processamento. O processamento, lembrando, que pode ser tanto no cliente como na DocPro. Vamos adotar aqui, na logística, o envio para processamento na DocPro. O responsável pelo acervo no cliente seleciona lá os documentos impressos, o acervo, a parte do acervo impressa ou digital, e esse
esse bloco, esse pequeno lote de documentos, de papéis ou até de material digital, precisa vir acompanhado de uma indicação de que aonde esse lote será inserido, aonde que essas páginas serão inseridas dentro da estrutura. Lembrando que na etapa anterior tivemos a descrição da estrutura de pastas, que é exatamente isso que nós estamos implicando aqui agora, mas observe que eu tenho uma linha indicada em vermelho, uma linha evidenciada, no caso aqui financeiro, mostrando para nós que esse lote de páginas, esse conjunto de páginas, inclusive esse DVD, eles virão e serão incluídos dentro da pasta financeira. Ou seja, eu preciso ter uma indicação de como é que cada conteúdo, cada lote de páginas que você nos envia, aonde que esse volume de papéis, volume de acervos digitais, tanto faz, será inserido na estrutura. Recebemos, então, esse conjunto, né, chamado de papéis, né, acervo propriamente dito, mais essa página que contém a definição, a orientação de onde será incluído aquele lote de papéis e arquivos digitais. Isso tudo é colocado dentro de uma caixa padrão DocPro e enviado para a produção, enviado para a própria DocPro. No caso é um caso bastante natural, no caso de existirem vários lotes de documentos para serem colocados dentro de uma mesma caixa, você precisa colocar cada bloco com uma folha de rosto, indicando que aquele bloco, vamos dizer aqui nesse exemplo que nós estamos visualizando, na primeira linha, por exemplo, seria um bloco que vai para a pasta financeiro, no segundo bloco de papéis vai para a pasta RH, e na terceira linha vai para uma outra pasta que você definiu na estrutura. Então, essas folhas de rosto precisam estar acompanhando esses blocos de documentos para que nós possamos, ao receber na produção esse material, essa parte do acervo, nós possamos identificar para onde que ela será inserida. No caso de acervo totalmente digital, você tem arquivos do Word, planilhas e tudo mais, você vai colocar essa folha de rosto de uma forma também digital. Você vai, dentro do seu DVD que você vai nos enviar, você vai criar essa folha de Word, por exemplo, indicando que aquele lote de arquivos de Word, de Excel, enfim, aonde que eles serão inseridos dentro da estrutura que você definiu. Isso vem para a gente, como já mencionado, via internet, seja por e-mail ou, dependendo se o volume é muito grande, nós abrimos uma pasta num ambiente de FTP para que você possa transferir esse volume de material já digital para nós processarmos. Terceira etapa, processamento e instalação de um lote do acervo. A instalação, no caso aqui, ela sempre será no cliente. Então, lá na produção, pegamos o material físico, por exemplo, transformamos ele em digital pesquisável, numa biblioteca virtual pesquisável, e a produção vai colocar novamente esse seu material impresso nas caixas, exatamente na mesma organização que nós recebemos, e além dos impressos, nós enviaremos um DVD, ou dependendo do tamanho do acervo, um HD, que contém esse lote desse material em biblioteca virtual. Esse acervo ele é instalado numa máquina que nós elegeremos, né? Na verdade você, cliente, elegerá dentro da sua estrutura, que a gente chamará de servidor, e então terá lá o acervo e também o DocReader, que é a ferramenta, o software através do qual você vai conseguir fazer suas pesquisas. O responsável pelo acervo precisa estar acompanhando essa etapa, porque ele que será o replicador para os outros computadores, os outros usuários desse processo. Faremos em acompanhamento também a instalação do DocReader numa máquina de usuário, apontando para o servidor, onde fica o acervo instalado. O DocReader vai poder ser instalado seja a partir desse DVD que recebeu nesse lote, ou simplesmente baixar na internet através do nosso site. Como nós já conversamos, totalmente gratuito a instalação do DocReader, e se for um acervo para DocReader Lite, que é acessado via navegador, não há necessidade de instalação. Quarta etapa, o aperfeiçoamento do acervo com metadados e marcadores. Vamos falar primeiramente de metadados. Tanto o responsável pelo acervo como um usuário conhecedor do acervo são as pessoas mais indicadas para criar os metadados. Portanto, isso é feito no cliente. Temos aqui o mesmo acervo de demonstração, já agora acabei de posicionar numa pasta específica, numa pasta
dentro de uma subpasta dentro da pasta manuais. Então, estamos visualizando aqui na tela a pasta HP DeskScan 2, que é o manual desse scanner, chamado HP DeskScan 2. Temos ela posicionada na tela. E o objetivo disso que eu vou estar mostrando agora, que é a criação de metadados e também, mais à frente, a criação de marcadores, é pura e simplesmente um ganho de tempo, uma velocidade maior na pesquisa. Vou criar um exemplo prático, real, né? O objetivo será, sabendo-se que o manual do scanner HP DeskScan 2 é o manual de scanner mais utilizado, tornaremos a página do acervo, onde este manual se inicia, como sendo de mais fácil localização. Para isso, nós incluiremos metadados com palavras que facilitem essa localização e, portanto, daremos um salto para essa página quando formos pesquisar sobre manuais. Eu tenho vários scanners, por exemplo, vários manuais, portanto, então quando eu quero rapidamente chegar no manual da DeskScan, que é o scanner mais utilizado, eu vou utilizar palavras que vão estar dentro desse volume de metadados. Isso vai rapidamente fazer saltar para a página desse manual. Vamos fazer então o uso de metadados, primeiramente abrindo a área de inclusão de metadados. Isso que eu estou fazendo aqui, relembrando, é uma tela que o próprio usuário ou responsável do acervo vai estar vendo e vai estar utilizando para criar esse metadado. Então, através do menu Ferramentas, no item Texto digitado, clicamos na opção Mostrar. Ele naturalmente vem com a opção Ocultar, vamos pedir para mostrar, e aí nós vamos ter nesta página uma caixa de texto digitado vazia, porque não foi incluído nada ainda. Essa é a área onde será digitado um conjunto de caracteres, um conjunto de textos que também se tornará pesquisáveis. Então, essa é a área onde será feita a inclusão dos metadados, que é um conjunto de textos que, quando pesquisado pelo usuário, lá no campo de pesquisa, além do conteúdo da página que nós estamos vendo aqui atrás, que seria o quê? Lá em cima, né, o nome HP Hewlett Packard, aqui um pequeno texto, versão Microsoft Windows, e aqui embaixo HP DeskScan. Esses seriam os textos pesquisáveis para que se chegasse nessa página. Além desses textos, incluindo agora o texto digitado, nós vamos ter mais esse volume de textos para ser possível chegar nessa página. Quando a gente, lá no cabeçalho dessa janela, visualiza um lápis, nós clicamos nesse lápis, esse lápis é que vai permitir o início da edição, da criação, ou melhor, da inclusão desse texto digitado. Então, por exemplo, aqui já tenho uma sequência de textos, eu criei lá, guia de perguntas ao usuário, suporte scanner. O equipamento está ligado na tomada, o equipamento está ligado no computador, enfim, uma série de etapas, um texto que, quando qualquer usuário chegar lá no campo de pesquisa e digitar, por exemplo, suporte scanner, ele já vai identificar pelo texto digitado. Observe por esse metadado. Observe que eu não tenho a palavra ou conjunto de palavras suporte scanner escrito nessa página. Agora, essa página será localizada também por todo esse texto que nós estamos vendo agora na tela. Para criar uma nova linha, um ponto importante, né? Eu não vou entrar em detalhes de todos esses botões, mas o botão que eu quero ressaltar é que para você criar novas linhas, você, ao invés de teclar Enter no teclado, você vai clicar nesse botão ali que eu estou indicando aqui na nossa apresentação. Uma outra alternativa, você pode fazer o seu texto lá no Word ou em outro processador de texto, depois seleciona, copia e cola aqui nessa área de texto. É uma outra forma também de você criar o seu texto digitado, seu metadado. Para você finalizar, digamos, concluir a digitação, não quero mais texto acoplado a esta página, então você clica novamente no botão do lápis para que seja finalizado. Em resumo, o que nós fizemos para incluir o metadados? Primeiro, nós precisamos escolher a página para incluir o metadado. No exemplo que nós temos aqui na tela, eu tenho a capa do manual do DeskScan. Eu cheguei nessa página, seja utilizando a estrutura de pastas, né? Abri a estrutura, cliquei nessa pasta, e aí me trouxe a primeira página dessa pasta, que é a capa. Posso utilizar os botões de navegação, né? E na sequência, próxima, 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 próxima página, não é o mais ágil. Ou posso fazer uma pesquisa, né? Utilizar o campo de pesquisa e chegar nessa página. Depois que eu cheguei nessa página, então, abro a caixa de texto digitado,
utilizando lá o menu, né, os comandos pelo menu. Eu vou clicar no ícone do lápis para iniciar a minha digitação. Eu faço a minha digitação, assim que eu acabar a digitação, eu clico no lápis novamente para finalizar aquela digitação, aquela inclusão de texto digitado. E aí eu preciso enviar o arquivo de metadados para processamento. Então, cada página que eu incluir um novo metadado, isso vai sendo armazenado no na sua máquina ou no seu servidor, e você precisa nos enviar esse arquivo para que ele seja reindexado e acoplado efetivamente como um campo de pesquisa, como informações pesquisáveis no seu acervo. Para que isso seja feito de uma forma melhor, quer dizer, qual é o arquivo, aonde ele está, basta entrar em contato com o nosso suporte que você vai ser orientado a localizar esse arquivo para nos enviar. Vamos falar agora, então, da criação de marcadores, que de forma similar à questão de criação de metadados, tanto o responsável pelo acervo no cliente como o usuário que é conhecedor do acervo no cliente são as pessoas mais indicadas para a criação de marcadores. Mais uma vez, também, né, o grande objetivo aqui é agilizar mais ainda a localização de determinadas páginas do acervo. Eu quero criar um objetivo aqui agora para poder ilustrar, né, de forma semelhante ao que fizemos em metadados, dentro desse conceito do suporte técnico, no caso aqui do manual. Sabendo-se que, então, dentro do manual do scanner HP Desk Scan 2, a equipe de assistência técnica faz uso intenso de um bloco resumido de páginas. Ou seja, eu tenho aqui, visualizamos 20 páginas que fazem parte desse manual. Estou agora na página 1, né, 1/20, que é a capa. Eu não faço uso intenso de todas as 20. Eu estou querendo dizer que o suporte usa apenas um bloco específico de páginas dentro dessas 20. E com os marcadores, eu vou conseguir saltar para esse início desse bloco direto, de uma forma muito rápida, sem eu precisar ter que ir próxima página, até chegar nesse trecho do manual. Para criar marcadores, eu vou usar aqui uma sequência de métodos. Vou apresentar agora a visualização das miniaturas. Então, clica no ícone indicado aqui na minha apresentação, que é o ícone de miniaturas, abre-se um menu e cliquem no item do menu chamado miniaturas. Nós visualizamos agora uma miniatura, uma sequência de miniaturas das páginas desse manual. No meu exemplo aqui, eu vou clicar na página 4, que é a página que eu vou identificar como sendo o início do meu marcador. A página 4, portanto, é a página que inicia aquele bloco de grande uso, né, pela equipe de suporte. Eu estou visualizando e estou criando o marcador através, eu pedi aqui, das miniaturas. Eu não preciso fazer a abertura das miniaturas, não preciso visualizar as miniaturas, mas essa é uma forma bastante intuitiva para criar marcadores. Vou, a partir disso, clicar no ícone agora, que vai abrir a janela para a criação de marcadores, que é o ícone desse lápis, conforme indicado aqui na apresentação. E no que eu clico nele, abre-se uma pequena janela para a inclusão dos marcadores. Detalhando agora um pouco essa janela, nós temos agora um botão de mais, bem visível, e temos uma outra sequência, que eu não vou entrar em grandes detalhes dos outros. Quando eu clico no botão mais, é iniciada a digitação, eu posso iniciar a digitação do nome do meu primeiro marcador. Então, eu digitei aqui, problema frequente scanner, e ele está me indicando logo ao lado, página 4, que é a página onde eu estou no DocReader, a página corrente. Quando eu digitei isso, né, eu criei então agora um marcador exatamente na página 4, iniciando uma sequência de páginas. Eu tenho outros botões, como eu mostrei aqui, que é o botão de excluir marcador, que é o X vermelho, e um botão de renomear marcador, que é esse outro lápis. Como eu havia dito, não vou entrar em grandes detalhes. Passo agora para uma próxima página. Observe que eu estou agora sinalizando a página número 7, que vai ser a página onde eu vou criar o marcador delimitador desse bloco de páginas úteis, mais úteis. Então, página fim do marcador. Cliquei nas miniaturas, na página 7, a página 7 veio para a minha tela, e eu vou agora poder criar, então, um novo marcador. Observe aqui que eu chamei ele problema frequente scanner fim. Né? Eu utilizei o início igual ao início do marcador, só para ficar fácil de entender. Observamos que ele está na página 7, aqui pela ampliação aqui à esquerda. E então eu criei uma sequência de páginas mais evidentes, delimitadas por marcadores. Observamos aqui nas miniaturas que logo abaixo da imagem da miniatura eu tenho aqui
À esquerda, aqui ao lado do número da página, tem uma marquinha vermelha, que é a indicação de que nesta página temos um marcador. Isso está presente tanto na página 4 quanto na página 7, podemos observar bem. Então, dessa forma, eu consegui criar uma área mais facilmente pesquisável. Por quê? Além de eu pesquisar, como já é conhecido, no texto visível na página, além de eu poder pesquisar, chegar em páginas de uma forma mais rápida com o texto através dos metadados que nós vimos anteriormente, eu agora posso chegar nesta página que eu estou agora visualizando, tanto na página 7 quanto na página 4, que é o início dos meus marcadores. E eu posso clicar aqui onde estou indicando na lista de marcadores. Quando eu clico nessa área que eu estou indicando aqui na tela, abre-se uma persiana, uma lista de marcadores, eu clico direto no marcador que me interessa e o DocReader salta para aquela página que está indicada no marcador. Ok? Então, em resumo, o que nós fizemos? Primeiro, nós chegamos na página que a gente quer posicionar o marcador, né? Fiz aqui a título de exemplo, utilizando as miniaturas, mas poderia fazer, como já falado nos metadados, utilizar a estrutura de pasta, poderia ir pelos botões de navegação, poderia fazer uma pesquisa no campo de pesquisa. Cheguei na página, aí eu abro a caixa de criação de metadados, desculpa, marcadores. Clico depois no botão mais para poder criar um marcador dentro daquela janelinha de marcadores. Escolho uma página fim, posiciono o DocReader numa página que vai ser o fim da minha área de marcadores, também o limite de marcadores. No caso, quando eu quiser checar, quando eu quiser voltar para esse marcador, quando eu quiser voltar para esta página contendo esse marcador, basta eu consultar na lista de marcadores, conforme ainda está indicado na nossa tela. Ok? Bom, em caso de dúvidas, fique à vontade para entrar em contato com a gente pelo telefone, pelo site, para saber mais informações. Existem algumas novidades algumas dicas que a gente lança também, tanto no Facebook como em vídeos semelhantes a esse no YouTube. Até lá!